Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a live vai ser um pouco diferente. Eu tô com uma cliente aqui finalizando o cabelo dela, cabelo loiro. Ela é uma cliente que gosta do cabelo bem claro e eu resolvi vir mostrar aqui pra vocês os bastidores, um pouco do passo a passo, como que é quando eu tô finalizando o cabelo da cliente. Tá conseguindo ouvir? Então vamos lá, vou mostrando aqui tudo pra vocês. Estou aqui com a Daisy. Oi. A Cris ali. Oi. E agora a gente vai, então, a Cris tá terminando de lavar o cabelo da Daisy. E eu vou preparar, então, para tonalizar o cabelo dela. Como eu disse, ela gosta de um cabelo platinado. Eu mostrei nos stories, o cabelo dela abriu o fundo de clareamento na altura de 1,9, um amarelo clarinho. Então eu vou neutralizar os pigmentos amarelo. Para isso eu escolhi uma tonalidade violeta e depois sim eu vou aplicar o pigmento cinza para realçar essa cor. Então eu vou usar as duas tonalidades. Também deixar claro que a gente não combinou nada, tá? Ela é uma cliente minha. Eu perguntei se ela topava fazer parte da live ao vivo e ela topou, então eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou preparar aqui, a gente já fez a descoloração. Todos os cabelos loiros que eu faço aqui no salão, eu uso coleque de proteção. Então a gente fez com todo o cuidado, principalmente como que é um cabelo claro, um cabelo platinado. O cabelo dela já é uma altura de tom claro, então é fácil da gente fazer essa descoloração. Porém, a gente tem que sempre cuidar a saúde do fio, a saúde do cabelo da cliente. Então, como eu disse, eu deixei abrir aí a altura de tom do 9, indo pro 10, revelou um pouquinho de amarelo, principalmente nas pontas, que já tava uma cor mais oxidada. Então eu vou usar aí o violeta para neutralizar o amarelo, o dourado e então o cinza para intensificar e deixar esse cabelo mais claro. Eu sempre peso todos os produtos que eu utilizo, eu já disse em outras aulas aqui gravadas, eu acho muito importante pra gente ter registrado, pra gente saber a quantidade que você usou no cabelo dela, até também se ela quiser a mesma cor, ou se ela quiser um pouco mais claro, ou um pouco mais platinado, um pouco dourado, então isso é muito importante a gente ter tudo anotado. Como que eu faço a preparação dos produtos? Eu aplico primeiro o violeta, depois o cinza? Não, eu já vou preparar as duas cores juntas. Oi, Lu, tudo bem? Então, tá com saudade? Vamos agendar um horário. Ô, Cris, mostra aqui pra mim. Então, esse, ó, vai ser o violeta que eu vou usar, 9/60. E o cinza, 10/1. Então, eu escolhi as duas alturas de tom, que são próximo ao tom que eu abri o cabelo dela. Veja se vai dar pra eu ver aqui. Isso, aham. Então, eu vou usar meio a meio de cada coloração. Eu nunca uso muito produto, isso eu acho importante também de dizer. Às vezes eu vejo em cursos, enfim, o cabeleireiro usando quase um tubo de coloração para você tonalizar um cabelo. Isso não é necessário, claro, depende da quantidade do cabelo da cliente, porém você não precisa usar muita quantidade, principalmente na tonalização, que eu sempre gosto de indicar você fazendo o cabelo molhado, porém sempre antes do tratamento. A gente tem que fazer a tonalização depois da lavagem e deixar então para fazer o tratamento depois pra gente selar esse cabelo. Se você fazer a lavagem depois de uma tonalização, você pode, o tempo de durabilidade desse cabelo vai ser muito menor. Então eu vou usar aqui 8 gramas de cada tonalidade no cabelo dela. Então 9,60, 8 gramas, mais 8 gramas do 10/1. Que vai me dar um total de massa de 16 gramas. E eu uso sempre 1/2 de emulsão. O que é 1/2? Eu vou usar o dobro de emulsão para tonalização, sempre emulsão baixa. Eu gosto de usar aqui 1,9, 6 volumes, para não ter o problema de abrir a cor natural do cabelo da sua cliente.
Quanto que é 2 vezes 16? 32. Ai, gente, eu sou cabeleireira. Então eu vou colocar 32 de emulsão. Tô brincando, eu sabia, era só pra dar risada. Aí eu gosto de bater bem, deixar bem uniforme. Deixar sem bolinhas nesse produto, para ser bem fácil a aplicação. Sempre preparar o produto num pote de plástico, né? Por causa que as químicas elas podem ter ação com metal. Esse buster também, ó, em volta ele é todo emborrachado, só aqui que é de metal. E agora a gente vai fazer então a aplicação. A gente já tirou todo o descolorante do cabelo da cliente. Eu fiz todo o cabelo dela com 20 volumes, lavamos e agora eu vou aplicar então a cor desejada. Como o cabelo da Daisy, ele já tinha mechas, então a ponta ela tá um pouco mais oxidada e como eu preservei essa ponta, então eu vou começar a tonalização pelas pontas, depois eu vou para o comprimento e só depois para a raiz, que é onde geralmente ela fica mais clara. Mostra aqui, Cris, vê se dá para pegar aqui bem certinho. Então a gente aplica o produto e a gente vai enluvando. Aplico então primeiro na ponta, no comprimento e depois com a mão eu vou indo até a raiz. Eu vou dividindo em mechas e eu vou sempre tonalizando aqui no lavatório mesmo. Deixa eu ver se consegue ver aqui, ó, que tá levemente, ó, a ponta ela tá um pouco mais oxidada, ela tá um pouquinho mais amarela, então com a tonalização eu já vou conseguir corrigir essa tonalidade. Gente, a Daisy, ela é minha cliente, a gente tava conversando aqui, eu acho que deve fazer uns 8 anos que eu já faço o cabelo dela. E depois eu vou perguntar pra ela, sem combinar, como eu disse aqui, que né, é muito importante a gente estar sempre em busca de cliente, a gente fidelizar a cliente, né? O que faz com que ela faça o cabelo comigo por tanto tempo. Já houve algumas situações, na minha segunda gestação eu tive um probleminha, ela estava agendada as mechas, porém ela não me trocou, né, Daisy? Ela continuou, ela me aguardou, eu acho que ela teve que ficar aí uns 2 meses, será, Daisy? A gente tava dando os 3 meses, acho que passou mais uns 2. Ela teve que aguardar uns 2 meses pra fazer. Então aqui eu tô aplicando, você vai enluvando. Qual é o tempo de pausa que eu vou deixar esse tonalizante? Não tem tempo de pausa correto. A gente vai olhando em média 10 minutos. Se achar que tem necessidade, a gente deixa um pouquinho mais. Porém, como é claro, aqui eu imagino que com 10 minutos já vai ter neutralizado esses pigmentos. Põe um pouquinho de água aí, Cris. Como eu disse, a raiz geralmente é onde o cabelinho é mais sensível, é onde o cabelinho tá mais novinho, então é onde ele neutraliza melhor a cor. Então quando sobra um pouquinho de tonalizante na kombucha, eu gosto de dissolver na água para ele ficar mais diluído e aí sim então eu venho e aplico na raiz. Para você ter o cuidado de não sair aquele cabelo com a raiz super gritante e as pontas ainda não ter chegado no tom ideal. Vou esperar mais um pouquinho. Pode marcar lá, Cris, desce, daí a gente vai dar uma olhada. Eu ainda não apliquei na raiz, tá? Já deve ter dado uns 2 minutos, que eu tô aqui 2 ou 3. Eu apliquei só no comprimento e na ponta e tô enluvando. E tô olhando como esse cabelo tá tonalizando. Aí a gente vai tirando assim, aí vai aplicando novamente, você consegue verificar o tom que ele tá ficando. Ó como ele já neutralizou. E aí depois da tonalização, então, a gente só vai enxaguar esse cabelo.
E vamos tratar. A gente não lava mais o cabelo depois da tonalização. Agora sim eu vou aplicar aqui na raiz. Um pouquinho disso. Eu gosto sempre de fazer o contorno aqui em volta, bem certinho ali, ó. O desenho na cabeça da cliente, pra quando ela aprender, ficar esse desenho bem alinhado. Pega uma toalhinha daí, Cris. Quer levantar ou quer ficar aqui? Sobe um pouquinho mais. Isso. Agora eu vou deixar aqui numa toalhinha, vou deixar o tempo de pausa e eu vou cuidando pra ver como que esse cabelo está neutralizando. Depois eu vou mostrar a saúde desse cabelo pra vocês, como ele se manteve saudável. Saudável não quer dizer que o cabelo não possa ficar um pouco ressecado, sabe? Saudável quer dizer que ele vai estar um cabelo forte, que ele vai estar um cabelo resistente, não vai estar um cabelo quebradiço. Porque todo mundo sabe que numa descoloração a gente acaba tirando todas as propriedades do fio. E isso a gente vai repondo com o tempo. Principalmente também o pH. A gente leva muito o pH do cabelo e depois com uma máscara de tratamento a gente vai tentar estabilizar esse pH e isso demora aí de 2 a 3 dias, dependendo o grau de descoloração do cabelo da sua cliente. Ó como que já tá, deixa eu ver se tá dando pra ver a cor. Um contorno mais marcado, as pontas eu tô neutralizando ele também. E agora eu vou então perguntar aqui pra Daisy. Chegou a minha hora. Por que que ela faz o cabelo comigo há tanto tempo, né, Daisy? Pra ela se apresentar, como que é o nome, da onde que a Daisy veio, se ela é daqui de Cascavel. E pra ela falar um pouquinho pra vocês. Oi, Daisy. Oi, Quer pessoal, segurar, Daisy? tudo bem? Quer ficar mais à Deixa eu vontade? pegar aqui o negócio. Então, né, pra vocês verem, eu tinha marcado com a Elaine semana passada, mas muita coincidência, a gente desmarcou e marcou pra hoje, né? Cheguei aqui já ela me convidou pra participar da live. Eu conheço a Elaine faz um tempinho já, tem uns 8, 9 anos por aí que ela cuida do meu cabelo. Eu não morava aqui, eu era de 2 vizinhos. E lá eu acabei frequentando outros lugares e aquele negócio de não cuidar, não ter um cuidado especial do cabelo, eu sempre tive mechas e progressiva. Então chegou um ponto que meu cabelo começou a quebrar muito, eu tive um corte químico e aí, como na época eu namorava, que hoje é meu marido aqui de Cascavel, ele que me apresentou a Elaine, e eu comecei a frequentar o salão dela, onde ela trabalhava. E desde então ela cuida do meu cabelo e nem sempre ela faz o que eu quero. Muitas vezes eu chego aqui e ela faz... eu chego com uma ideia, por exemplo, hoje eu queria ficar muito loira e ela já me explicou tudo certinho. Então ela sempre tem o cuidado de ver se meu cabelo vai estar resistente ou não. Porque como eu já tive lá alguns anos atrás esse corte químico, hoje eu respeito muito assim o que ela fala para não acontecer de novo, né? Então, eu sempre tento ter uma linha boa de produtos em casa, já uso o que ela me sugere sempre, para conseguir ter um fio mais saudável. E a Elaine é uma profissional incrível, desde que eu fui apresentada para ela, não abandonei mais. Às vezes a gente fica uns 3 meses, 4 meses sem fazer a mecha para dar um respiro aí pro meu fio, né? Mas sempre acabo voltando aqui porque eu gosto muito do trabalho dela. Sem contar que tem vários produtos que ela vende até no salão mesmo. Então... Muito importante, né, Daisy? Frisar, a gente sempre ter uma linha de manutenção, né? Eu nunca tive esse cuidado antes e depois que eu comecei a fazer o cabelo com ela, ela sempre me passou isso. De ter uma linha boa, trabalhar...
é um pouco mais caro, a cliente às vezes não vai querer, mas quando a gente começa a usar e ver a longo prazo o que isso faz, a gente não reclama mais. Então, com certeza, hoje eu uso um produto bom em casa, tem uma linha boa. E o que ela usa aqui no salão também eu sei que é de muita qualidade. Ô, Deise, eu acho importante também você dizer por que você parou de fazer a progressiva. Então, eu sempre gostei de ser loira e lisa, né? Sempre quis as duas coisas. Mas depois que eu tive esse corte químico, mesmo assim eu queria ficar lisa, né? E depois que eu vi que o meu cabelo começou a ficar muito quebradiço, ele não crescia, chegava num ponto ele quebrava. Então, depois que a gente teve várias conversas, né, a Elaine acabou me convencendo, me mostrando que o melhor era ou ficar lisa ou ser loira. Então, eu prefiro ser loira. E mudou, você sentiu bastante diferença, muita, né, no teu cabelo, né? Muita. A estrutura do teu cabelo é outra, né? Muda muito. Até mesmo as pontas eram muito finas, afinava demais o cabelo. E depois disso começou a preencher mais, começa a vir muito cabelinho novo, porque e ele parou de quebrar, né? Ele não quebra mais. Então que também. É o principal, né? Isso, eu usava muita chapinha também. Parei de usar, até mesmo a gente estava conversando antes sobre mudança de cor que isso causa no cabelo, né? O cabelo, né? A prancha acaba queimando o cabelo. Que você deixa também teu cabelo secar pelo menos uma vez, né? Você me disse 1, 2 vezes na semana, sem né? secador. Sem secador, isso é muito importante. Eu tento não dormir com ele molhado, mas não secar com o secador todos os dias. Oi, Mary, a Merielle também tá dizendo, ó, meu cabelo também hoje é outro. Ai, que mudou bom, muito. Né? Isso é muito importante, a gente ver o resultado aí no cabelo das clientes. Sim, e a gente, né, cabelo é tudo, é vaidade, e o cabelo feio a gente se sente feia, não adianta, né? Então, pra mim melhorou muito. Cabelo, né? Vai Como muito eu além. Digo, não é só o cabelo loiro, mas se o cabelo ele tem que tá saudável, que a cliente consiga cuidar desse cabelo em casa, né? Sim, E como eu queria, depois que eu tive que cortar, porque ele quebrou, ficou muito feio, eu até pensei em pôr aplique, pensei em várias coisas, porque realmente o cabelo faz diferença, né, pra gente. Então, agora eu já tô mais tranquila, ele já tá chegando no comprimento que eu quero, então tá ficando bom. Isso aí, arrasou. Daisy, tem mais alguma coisa que você... Não, depois que eu fui pega de surpresa, mas estamos aí pra isso. Não foi combinado, tá? Fique claro, né? Não é publi, a Daisy, ela é uma cliente pagante. Né, Daisy? Vou pensar no futuro. Nossa, falou muito bem. Muito obrigada, Daisy. Obrigada, pessoal. E as escovas modeladoras prejudicam os fios. Luana, a mesma coisa que eu disse, né? Usar muita ferramenta térmica acaba queimando o cabelo. Por mais que você use o protetor térmico, a gente tem que ter sempre o cuidado. Eu sempre venho falando aqui nos stories pra gente deixar pelo menos uma vez na semana o nosso cabelo secar natural. O que é secar natural? Absorver a água, né? Porque como eu disse em outras aulas, o nosso cabelo ele é formado por água. E se a gente sempre vai forçando essa secagem, o cabelo acaba ficando muito danificado, ressecado, por mais que a gente use o protetor térmico. Então eu indico aí uma vez na semana, 2, deixa o cabelo secar natural. E aí depois vai lá então com a escova rotatória, mas com o cabelo já seco. Aí sim você pode utilizar. Porém, deixa absorver essa água no fio. Eu digo aqui porque assim, há um tempo, sei lá, 10 anos atrás, as clientes elas faziam escova só quando elas iam no salão, né? Hoje em dia não, todas as clientes ou tem uma escova rotatória, babyliss, prancha, ninguém mais deixa secar o cabelo natural. E isso acaba sempre oxidando a cor e queimando os fios. Ó, já apitou aqui o da Daisy, já deu, Cris, o tempo, ó. Então eu tô olhando aqui a tonalidade, já deu a hora de enxaguar, agora a gente, depois da tonalização, só vai enxaguar e depois tratar. A Cris vai enxaguar aqui pra gente. Quer falar mais alguma coisa, Daisy? Não, seria só isso. Obrigada, adorei. Obrigada pela participação. Aproveitar e mostrar aqui pra vocês que eu sempre gosto de dizer, ó, pra ter uma estrela de Oswald ou os fundos de clareamento colado aí no lavatório. Olha aqui, a gente também tem aqui. E por que que eu criei aquela tonalidade que eu disse pra vocês? O cinza com o roxo. Então, por quê? O fundo dela tinha pigmentos amarelo. O cabelo dela se revelou no fundo de clareamento 9 e eu quis neutralizar o amarelo.
E o que neutraliza o amarelo? O roxo. E por que então que eu usei o cinza? Porque foi a cor que ela escolheu. E como eu sempre gosto de comentar, não é a cor que a cliente escolhe que a gente vai aplicar no cabelo dela. Então primeiro a gente tem que neutralizar os pigmentos indesejados e aí sim, então depois aplicar a cor desejada. Se eu aplicasse o cinza neste cabelo, sabe qual era o risco de acontecer com ele? Dele ficar verde. Por quê? Porque o cinza aplicado no amarelo, qual que é o resultado? Verde. Então, quando a gente aprende a colorimetria, a estrela de Oswald, as neutralizações, fica muito mais fácil da gente entender na hora de neutralizar um loiro. E a gente não precisa ficar ali, ó, rezando para que o cabelo dê certo, né? É uma fórmula, na verdade já tá aqui, não tem... É certo, se a gente entender da estrela, a gente consegue entregar um cabelo satisfatório para nossa cliente, o que a cliente nos pediu. Deixa eu sentar lá um pouco. Voltando, então agora deixa eu mostrar aqui, Cris tá enxaguando, né, Cris? Cadê? Sim. E aí vamos aplicar a máscara. Como eu disse, todos os produtos que a gente utiliza, a gente pesa. Olha aqui, ó. A Cris também já separou aqui, ó, no potinho, com espátula descartável. A gente tá usando essa máscara aqui, ó, SP de reconstrução no cabelo da Daisy. Vou deixar um tempo de pausa de mais 10 minutos. E aí depois, então, a gente vai finalizar com a escova. E outra coisa que eu gostaria de dizer também é sobre progressivas, alinhamentos, né? Na verdade, não é que eu sou totalmente contra, né? Se tem algum profissional, algum cabeleireiro que faça. Porém, a gente tem que ter muito cuidado em fazer descoloração do cabelo e progressivas juntas, né? Então eu sempre gosto de explicar para a cliente, de demonstrar para ela, de falar o porquê não é interessante ela fazer, porque são duas químicas, né? Por mais que às vezes tem profissionais que vendam como tratamento, porém não é. As escovas progressivas, botox, os alinhamentos, todos eles têm uma química. Como eu já disse aqui em outras aulas, o pH do cabelo numa descoloração ele é muito elevado, a gente aumenta muito o pH e quando a gente faz o alinhamento ou o progressivo, a gente acaba baixando muito esse pH. E o risco depois desse cabelo não aguentar e dando corte químico é muito grande. Não quer dizer que ele vai dar o corte químico ali na hora que você está efetuando o procedimento. Como eu disse no início, eu também fazia, mas com o passar do tempo eu fui aprendendo, eu fui entendendo que a gente não tem que entregar um cabelo a todo custo, e sim que o cabelo se mantenha saudável. E dificilmente um cabelo, né, vai se manter saudável você fazendo toda vez progressiva e descoloração. Então às vezes a gente pode pedir para a cliente, para ela, né, o que ela prefere mais. Como a Daisy disse, hoje ela chegou também no diagnóstico, na avaliação, ela queria um cabelo totalmente descolorido, um cabelo, um tom platinado, que ela gosta de um cabelo bem claro, porém ela teve um processo de queda, o fio tá um pouco mais fino, um pouco mais sensível, então eu sugeri para ela pra gente fazer poucas mechas, porém no tom que ela gostaria, e aí uma próxima vez então a gente clareia um pouco mais o cabelo dela, e ela aceitou. E tá tudo certo. O que a gente não pode é no diagnóstico não conversar com a cliente, não explicar para ela, não conversar e oferecer algo que a gente não vai entregar. Como eu disse aqui, a cliente acaba se frustrando, né? Muitas vezes você promete algo e aí se você entrega algo a menos, ela não vai ficar feliz. Então eu sempre gosto de dizer assim que a gente tem que oferecer menos do que mais. Se você conseguir então atingir o tom ou conseguir fazer mais, tudo que vier é lucro e ela vai se sentir muito mais realizada, porque você já baixou a expectativa dela. Porém, o que não pode é ela vir com uma referência de um cabelo platinado, você não conseguir avaliar e falar que vai entregar e depois ali no lavatório ver que não foi o que aconteceu, né? Você não conseguiu atingir essa descoloração perfeita. Como eu disse, no lavatório, o tonalizante, ele não é para clarear o cabelo, e sim a gente vai neutralizar somente as nuances indesejadas, porém a altura de tom a gente já tem que abrir na hora da descoloração. Se eu quero uma altura de 8, 9 ou 10, eu tenho que deixar esse cabelo chegar nesse fundo de clareamento. Não adianta eu deixar ali que nem o cabelo dela numa altura de tom
7 e querer aplicar o 9 ou o 10 com a coloração e tentar abrir esse tom com a coloração, que a gente não vai conseguir. Então, as colorações, os tonalizantes, eles são somente para neutralizar os pigmentos indesejados e acentuar a cor. Então, o moreno iluminado, que é uma cor mais vibrante, um alaranjado, um vermelho, porém a gente não consegue clarear com o tubo de coloração. A gente consegue somente neutralizar os pigmentos indesejados. E é isso então, hoje eu vim mostrar aqui algo diferente pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou finalizar o cabelo dela. Hoje eu vim mostrar um caso real, porque às vezes a gente só fica falando aqui e vocês aí não vê que a gente coloca a mão na massa, mas sim, a gente coloca a mão na massa, a gente trabalha. Então por isso que eu tenho propriedade para falar aqui pra vocês. Depois, quem quiser ver o resultado do cabelo da Daisy, eu vou postar nos stories, vou fazer um vídeo de como ficou. Agora a gente vai tratar, depois a gente vai finalizar o cabelo dela com escova. Então é isso. Boa noite, obrigada quem esteve aqui. Obrigada, Vanessa. Um beijo, boa noite, até mais.